Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é a cidade de Cafarnaum na Bíblia. Mas antes de começar a bênção, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, habilita o sininho, comenta para não perder a bênção, amém? Cafarnaum é uma cidade citada na Bíblia, especialmente em conexão com o ministério de Jesus. Nos dias do Novo Testamento, Cafarnaum tinha certa importância. O nome Cafarnaum muito provavelmente significa aldeia de Nau, uma variante grega do hebraico Kefer-Nahum. Como não significa compassivo, Cafarnaum também pode significar vila de compaixão. É possível que Cafarnaum tenha sido fundada após a volta do cativeiro babilônico. Se isso estiver correto, então fica explicado o porquê de Cafarnaum não ser citado no Antigo Testamento. Alguns estudiosos tentam relacionar o profeta Não à região da cidade de Cafarnaum. Inclusive, uma antiga tradição afirma que Cafarnaum ficava no o túmulo do profeta. No entanto, não é possível determinar com certeza se essa ligação está correta. Não há nada no livro de Não que possa servir para confirmar essa teoria. Na verdade, tudo indica que o ministério do profeta se desenvolveu em Judá. Cafarnaum fica localizada no noroeste do Mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cafarnaum não ficava distante de Betsaida e Corozaim, mas existe certa dificuldade em determinar a localização exata da antiga cidade. Atualmente, os estudiosos identificam a região de Cafarnaum com dois lugares em particular, Tel Rum e Can Minei. Uma distância de pouco mais de 4 quilômetros separa os dois locais. Contudo, é mais provável que a antiga cidade de fato ficasse na redondeza de Tel Rum. Há indício arqueológico naquela área. Existia uma grande cidade, ruínas de antigas casas e até de uma sinagoga que datam dos primeiros séculos. Foram encontrados ali, inclusive, estudiosos apontam para a possibilidade dessa sinagoga ter sido edificada sobre os antigos fundamentos da sinagoga construída por um centurião romano, a mesma frequentada por Jesus. Além disso, alguns intérpretes sugerem que o nome do Cafarnaum é linguisticamente equivalente a Tel Rum, através da sua forma hebraica que diz Kefer Nakum. Nos tempos bíblicos, Cafarnaum era um centro de cobrança de impostos. Ali havia também um posto militar romano. Apesar de ser certo que em Cafarnaum funcionava uma coletoria de impostos, não se sabe ao certo na sua área de atuação. A coletoria de Cafarnaum poderia se ocupar da arrecadação dos impostos que incidiam sobre a produção agrícola, ou então da cobrança dos impostos devidos pelas caravanas que passavam na rota comercial que ligava Damasco com o Mediterrâneo. Logo no início de seu ministério, Jesus partiu de Nazaré para Cafarnaum. Nessa cidade se deu parte importante da vida de Jesus, servindo como um tipo de base para o seu ministério na Galiléia. A localização de Cafarnaum era estratégica para a atuação terrena do Senhor. A cidade oferecia fácil acesso à maioria das aldeias da região da Galiléia. Tanto por terra quanto por mar, a identificação de Jesus com a cidade fica evidente quando o evangelista Mateus diz que Cafarnaum era a cidade de Cristo. Na verdade, o estabelecimento de Jesus em Cafarnaum, glória a Deus, era o cumprimento das Escrituras, conforme o profeta Isaías profetizou. Aleluia! Foi nas vizinhanças de Cafarnaum que Jesus chamou seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Deixaram suas profissões como pescadores para se tornarem pescadores de homens. O apóstolo Mateus também era um publicano que trabalhava em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus realizou muitos de seus milagres. Ali o mestre curou o servo de centurião, a sogra de Pedro, o paralítico que foi levado por 4 homens, o filho de um nobre, libertou um endemoniado, etc. Jesus também ensinou na sinagoga de Cafarnaum. E naquela cidade ele pronunciou muitos de seus importantes discursos, como aquele em que ele afirmou ser o pão da vida. Apesar dos habitantes de Cafarnaum terem presenciado grandes milagres de Jesus e terem executado diretamente dos lábios do Filho de Deus as boas novas da salvação, a maioria deles permaneceu impenitente. E eles não deram crédito à pregação da graça de Deus. Por isso Cafarnaum foi condenada por Jesus devido à sua falta de fé, e ele executou dele a predição acerca de sua total ruína. Com o passar do tempo, a importante cidade entrou em declínio, tornando-se desabitada depois do século V depois de Cristo. Aleluia.